Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada pela palavra e hoje nós vamos mergulhar em Gênesis 38. Um texto que à primeira vista parece uma pausa ali na história de José, mas na verdade uma revelação poderosa sobre a graça que redime e o amor que restaura. Eu confesso que quando eu passei por esse texto a primeira vez, passei por ali, mas agora voltando de novo, estudando ele, fazendo esse devocional junto com vocês, eu tô assim perplexa porque Deus é um Deus, gente, Deus é muito maravilhoso, sério, eu tô rindo à toa assim. É muito bom estar na presença de Deus, de verdade. De verdade, Deus é muito perfeito, Deus é muito maravilhoso, mas vamos voltar aqui. Enquanto José é vendido e levado ao Egito, Deus volta os olhos para ajudar o irmão que teve a ideia de vendê-lo. E aqui Deus nos mostra o que ele faz de melhor. Ele pega uma história marcada por erro e transforma essa história em um testemunho de redenção. Deus é perfeito. Esse capítulo ele nos ensina que ninguém está longe demais para ser restaurado. Nem Judá, nem Tamar, nem eu, nem vocês. Eu vou fazer a nossa oração. Você pausa, lê todo o texto de Gênesis 38 e retorna aqui para que a gente possa fazer esse devocional de hoje. Senhor, hoje nos aproximamos da tua palavra com o coração aberto. Pedimos que o teu Espírito nos ensine a enxergar a tua graça nas partes da vida que pareciam perdidas. Se há áreas em nós marcadas por vergonha, que o seu amor, Senhor, venha reescrever essas páginas. Queremos te ouvir, queremos entender o que o Senhor faz, mesmo quando nós não entendemos a história, mesmo quando parece que está uma bagunça. Senhor, tu és lindo, Senhor, tu és muito perfeito. Obrigada por esse presente, por essa palavra de hoje. Eu tô rindo à toa porque é muito bom estar na sua presença, Deus. E que todas as pessoas que estejam assistindo esses devocionais diários tenham a oportunidade de ter a mesma sensação que eu tenho hoje de andar na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Entre a venda de José, lá em Gênesis 37, a sua história no Egito, Gênesis 39, tem uma pausa aqui no meio, que é o Gênesis 38. Deus pausa o enredo principal para expor o coração de um dos responsáveis pela traição, Judá. É como se o Espírito Santo dissesse: antes de continuar com José, eu preciso tratar o coração de quem o vendeu. Esse capítulo ele é um presente para nós que hoje estamos estudando, mas ele é um espelho do arrependimento antes da redenção. O processo de Judá é o início da restauração da linhagem de Deus, de Jesus Cristo, pois é dele e não de José que nascerá Jesus. Judá desceu entre os irmãos. Essa pequena frase, né, descer em Gênesis, ele representa a queda espiritual. Assim como Adão, Caim, Babel, Ló, Judá se afasta da família, da aliança e vai habitar com outro povo, fora da presença de Deus e da influência da promessa. Hoje, essa descida pode se manifestar quando nos distanciamos da comunhão por algum ressentimento, quando trocamos propósito por conveniência, porque muitas vezes passar pelo processo do propósito nos causa dor, nos causa incômodo, talvez tenhamos que ter ações que naquele momento não é boa para nós e aí nós largamos a promessa por conveniência. Quando tentamos construir algo longe dos olhos de Deus. A primeira queda de Judá, ela não foi moral, ela foi relacional e espiritual. Judá exige justiça dos outros, mas vive com incoerência. Ele prometeu dar um filho a Tamar, que é a sua nora, que ficou viúva do seu filho, mas ele não cumpre essa promessa. Ou seja, ele se comporta como um religioso, mas sem compromisso real com a justiça de Deus.
Contanto que ele reconhece isso lá no versículo 26. Ela é mais justa do que eu. Quando ele finalmente se confronta com seu próprio ele reconhece. É aqui o ponto de virada espiritual de Judá. O momento em que o homem carnal começa a morrer e o líder redimido nasce. É essa confissão que transforma no homem que mais tarde se oferecerá para morrer no lugar de Benjamim, em Gênesis 44:33. Ou seja, Judá, aquele que vendeu um irmão, se torna o Judá que se oferece por um outro irmão. Então Deus te confronta não para te envergonhar, mas para restaurar a coerência entre a fé e a prática. Tamar, que ela não é vilã, ela é a sombra da graça. Ela luta por uma promessa que Judá tentou te negar. No meio de sua dor, ela toma uma única rota, a rota que lhe restava, para garantir o cumprimento da palavra. Ela é uma mulher estrangeira e viúva, 3 símbolos de exclusão social naquela época. Mas é através dela que Deus preserva a linhagem de Jesus. O que os homens chamaram de escândalo, Deus chamou da semente da redenção. Em Mateus 1, Tamar é uma das 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus, junto com Raabe, Ruth e Batseba. Todas tinham histórias marcadas pela vergonha e todas foram escolhidas para mostrar que a graça vem de onde a gente menos espera. O nome Pérez significa brecha, rompimento. Então, enquanto Zera estende a mão ali, né, para poder seria o primeiro filho, Pérez rompe o ventre e nasce primeiro. É como se o Espírito estivesse dizendo para a gente: a força humana não define a ordem da promessa. A graça é quem decide quem chega primeiro. Esse é o nascimento profético da graça redentora. Pérez é o ancestral de Davi e de Jesus. Da vergonha de Judá nasceu o rei Davi. Da injustiça contra Tamar nasceu Jesus. Aqui Judá representa aquele que conhece a verdade, mas se perde na mediocridade humana, na mediocridade espiritual. Tamar representa a graça que insiste mesmo quando os homens desistem. E Pérez representa o rompimento do velho ciclo de culpa para o ciclo da promessa. Este aqui é um capítulo para quem carrega culpas antigas, para quem acha que se desviou demais, errou demais ou que não merece mais nada. Mas Deus usa essa história para dizer: eu ainda posso escrever o seu nome dentro da promessa. Ainda é tempo de voltar. E daqui desse texto a gente pode tirar algumas lições. Deus não precisa de perfeição para cumprir a promessa. Ele só precisa que você se arrependa. As feridas que você tenta esconder pode ser o ventre de úlcera. Tudo aquilo que dói hoje pode virar seu testemunho. Nenhuma injustiça humana vai apagar o que Deus determinou. Enquanto José está sendo preparado no Egito, Deus está preparando a redenção da linhagem de Judá. No meio, entre uma história e outra, no meio, Deus vem e fala: opa, pera aqui. Se aqui tem um coração arrependido, aqui eu posso agir. É a lembrança de que a promessa e a graça andam em paralelo. Uma constrói o trono, a outra prepara o coração. A santidade de José e a restauração de José, a santidade de José e a restauração de Judá são os dois lados da mesma promessa. Uma revela a fidelidade de Deus no exílio e a outra revela a graça de Deus no pecado. Para hoje, eu quero que você ore e entregue a Deus o ponto exato da sua queda. Quando foi que você se distanciou de Deus? Peça, Senhor, me mostra onde eu comecei a descer, onde eu comecei a me desviar. Quando nós estamos no centro de Deus, a gente não pode querer a graça só para nós. Esse trabalho de devocional é porque eu quero dividir com as outras pessoas também.
entende? Então essa semana, abraça alguém que você sabe que carrega uma culpa, uma vergonha, uma mágoa, um ressentimento. Diga nos olhos, olhando nos olhos dela, que a graça ainda vai alcançá-la. Seja o eco de Tamar para alguém que acha que está esquecido. Quando a vergonha quiser te silenciar, lembre-se de Tamar. Ela é mais justa do que eu. A justiça de Deus sempre prevalece sobre o julgamento humano. Eu vou fazer a nossa oração final e eu quero que você termine esse seu momento no secreto com Deus. Senhor, obrigada porque a tua graça é maior do que os nossos erros. O Senhor não apaga a nossa história, mas o Senhor reescreve a nossa história com misericórdia. Hoje, Senhor, te entregamos nossas descidas silenciosas, nossos enganos, nossas culpas, nossas feridas, Pai. Reconhecemos o nosso pecado. Transforma o que era vergonha em testemunho e faz nascer de nós, como de Tamar, algo que carregue o teu nome, o teu propósito e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.